Boa noite, igreja. Pode se assentar. Vocês vão perceber um pouquinho do meu sotaque hoje. É uma honra sempre, né, estar levando a mensagem do Senhor, né? E hoje é a primeira vez minha aqui nesse altar. Penso que honra. Já preguei nas outras igrejas, né? Mas aqui em Curitiba é a minha primeira vez. E isso é realmente, assim, uma realização até mesmo do meu propósito do Vale do Sal. Que há muitos anos eu venho pedindo, desde antes, bem mais nova, eu venho pedindo para o Senhor me dar essa oportunidade, né? E esse é o tema da nossa mensagem. Nisto saberão que são meus discípulos. Nisto o quê? Quem sabe? Nisto o quê? Em que saberão que nós somos discípulos do Senhor? No amor. É o amor que vai revelar quem nós realmente somos. E esse é o tema da nossa mensagem. Então, convido a você a estar abrindo a sua Bíblia comigo lá no livro de João 13, João capítulo 13. Mas, por enquanto, só abra. A gente já vai ler ele. Como nós temos vivido, né, esse tempo que o Senhor tem para a nossa igreja, que é o ir para fora, buscar as almas, evangelizar, casa de paz, evangelismo nas ruas e evangelismo na porta da igreja. E o Senhor tem nos convidado a isso, né, nos chamado a ir para fora mesmo, sair dessas quatro paredes e buscar mais as pessoas. E isso é uma bênção, nós precisamos mesmo ir, sair, cumprir o ID do Senhor, né? O Senhor nos chama a alimentar os que têm fome, a dar água a quem tem sede, a visitar o doente, o que está preso. Isso tudo é uma bênção, isso tudo é uma ordenança do Senhor também para nós. Mas o que eu quero falar hoje é sobre o amor aqui dentro da casa do Senhor. Como que está o nosso tratamento um com o outro? Porque antes de ir lá fora, nós temos que ser tratados aqui dentro. Antes de amar lá fora, nós temos que amar aqui dentro primeiro, amém? Então leia comigo lá, o versículo 34 e o 35 do capítulo 13. Que diz assim: Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Nisto, todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns pelos outros. Então é nisto que as pessoas conhecerão, que nós somos discípulos verdadeiros de Jesus. Se nós nos amarmos de verdade, sem falsidade, sem fingimento. Ou, eu vou falar com esse irmão só porque é da minha célula, só porque é da mesma área que eu, então eu tenho que falar mesmo. Não, não é esse o amor que o Senhor quer de nós. Não é esse tipo que o Senhor quer de nós, né? Não é esse tipo de amor. E quantos discípulos do Senhor Jesus temos aqui hoje? Quem que é? Levanta a mão. Quem que se considera um discípulo? Glória a Deus. Glória a Deus que temos muitos discípulos aqui. Mas só erguer a mão, ou só falar que é discípulo, ou só ajudar uma pessoa, isso não é o suficiente para medir
quanto nós somos discípulos do Senhor ou não. Não é o quanto a gente serve, não é quantos ministérios a gente está envolvido, não é quantas ofertas a gente traz até a casa do Senhor que vai medir isso. É o nosso amor, é o nosso cuidado uns com os outros, a forma como nós nos tratamos, como nós conversamos uns com os outros. Como que tem sido o teu tratamento com as pessoas aqui dentro? Você tem amado só ali na portaria, que você cumprimenta, que você dá um sorriso para o irmão, que se abraça? Ou fora disso você tem amado também? Você tem abraçado também? Como tem sido o teu abraço, o nosso abraço, né? Tem sido aquele abraço que você mal encosta na pessoa, dá aquelas batidinhas assim que parece que está com nojo. Nós precisamos abraçar mais as pessoas. Porque o Senhor falou assim comigo, né? Ele me trouxe à memória, né? A pastora falou bastante sobre o Senhor trazer à memória. O Senhor me trouxe à memória uma coisa. Sobre a Igreja Aliança. Quando eu entrei na Igreja Aliança em 2017, a nossa igreja era conhecida como a igreja do abraço, a igreja do amor. Até o Lucas me contou, né, a experiência dele, quando a primeira vez que ele entrou na igreja, os irmãos já receberam ele lá na porta, abraçaram ele, e ele achou estranho, né? Esses homens vindo me abraçar, o que é isso? Mas quando ele saiu, quando acabou o culto, ele foi para a casa dele, o que ele lembrou não foi a palavra que saiu do altar, não foi o louvor que foi tocado, não foi, não sei, alguma coisa que falaram para ele, foi o abraço que deram nele na entrada. O abraço verdadeiro, sem nojo, sem meios abraços, só abraça de lado. Não, a gente precisa amar mais aqui dentro primeiro. Ser exemplo mesmo. Porque o que adianta a gente ir tanto para fora? O que adianta a gente convidar tantas pessoas, trazer tantos visitantes, abrir tantas casas de paz, se quando as pessoas chegarem até aqui, elas não receberem o mesmo amor que elas receberam quando estavam lá fora? Eles vão entrar e vão pensar, o que aconteceu? Onde foi que eu entrei? Aquele que sorriu para mim lá fora, aqui dentro passa reto e nem olha para mim. Não faz sentido isso, não faz. A gente tem que ser o mesmo lá fora, o mesmo aqui dentro. Derramar, transbordar o amor do Senhor da mesma forma. Não só quando a gente quer ganhar uma pessoa. Você não vai sorrir para ela só quando você está evangelizando ela. E depois que ela já tiver ganha aqui dentro, pronto, agora já fiz minha parte, fica aí agora, se vira. Não é assim. Quando elas chegam aqui, que começa mesmo o trabalho. Lá fora é só o começo, como nós dizemos aqui, né? Isso é só o começo. Mas é aqui dentro que começa o verdadeiro trabalho mesmo nessa pessoa, amém? E o Senhor, Ele nos ensina a amar nos detalhes. Em 1 Coríntios 13, é um texto já bem conhecido. 1 Coríntios 13. Vamos ler ali do primeiro versículo até o 7. E diz assim: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como um símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes e não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso nada me adiantará. O amor é paciente, é bondoso. Olha aí os detalhes que o Senhor nos ensina. O amor não arde em ciúmes,
não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca o seu próprio interesse, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. São esses os detalhes que o Senhor nos ensina. E está tudo aqui. Só basta a gente se preocupar um pouco a mais com os detalhes que o Senhor tem nos apontado na palavra dele. Nós precisamos olhar mais para as pessoas, sabe? A gente vê assim muitas pessoas que, sabe, quando pergunta para o outro, oi, tá tudo bem? Aí quando a outra pessoa vai responder, já virou as costas e saiu. Não deu nem tempo de responder se estava bem ou não. Então, para que perguntar se está bem, se você não vai parar para ouvir se realmente a pessoa está bem ou não? Então, a gente precisa mesmo amar como Jesus ama. Porque antes o mandamento era qual? Ama o Senhor teu Deus com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com todo o coração. E ame o próximo como a ti mesmo. Só que o Senhor, Ele nos falou, lá em João, no 35, no 34, Ele falou, eu lhes dou um novo mandamento. Ele não quer mais que a gente ame como nós amamos a nós mesmos, porque o amor de muitos se esfriaria. E o amor do homem se esfriou realmente. E é por isso que o Senhor não quer que a gente ame como o ser humano ama, mas Ele quer que a gente ame como Ele ama. Porque esse é o verdadeiro amor. Esse é o amor ágape, o amor sacrificial, o amor que se doa, que se importa mais com o outro do que consigo mesmo. É esse o amor que o Senhor quer de nós. Que a gente se importe mesmo com as pessoas a ponto de se preocupar mais com o problema dele do que com o nosso. E sabe quando nós veremos as coisas acontecer nas nossas vidas? Quando a gente vai receber mais do Senhor? Quando a gente parar de chegar aqui nesse altar e chorar apenas pelos nossos problemas. Quando a gente parar de ajoelhar em casa e só reclamar das nossas dificuldades para o Senhor. E lembrar que o outro tem algum problema maior que o nosso. Às vezes tem pessoas que não têm nada para comer em casa e você está lá reclamando do arroz e do feijão, porque não tem a carne para comer. Mas tem muita gente que não tem nem isso. Então que a gente possa sair lá para fora, sim, devemos sim. Mas sair lá para fora pensando que não é só um slogan, não é só aliança, paixão por almas, não é só uma frase bonita para se falar. Tem que ser verdadeiro, tem que ser genuíno essa paixão por almas em nós. E isso vai depender do quanto nós amamos o Senhor. Porque quanto mais nós amamos Ele, mais nós conseguimos amar as outras pessoas também. Porque deixa eu ler outro versículo para vocês. 1 João 4. 1 João, vamos ler o versículo 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é. Quem não ama não conhece a Deus. Então, quanto mais nós conhecemos, mais nós amamos. Quanto mais nós temos intimidade com o Senhor, mais nós amamos as pessoas, os filhos dele. Nós temos que cuidar com a maneira que nós temos tratado a noiva do Senhor, a igreja dele. Somos nós. Nós temos que
cuidar com como nós temos tratado. E lá no versículo 11, diz assim: amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. Que tal maneira foi essa que o Senhor nos amou? A cruz. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia. Foi a morte de cruz que Jesus morreu por nós. E se ele foi humilhado, foi massacrado, foi morto, sofreu tantas dores, por que nós não podemos nos sacrificar um pouquinho em se preocupar com o outro? Isso não é nenhum sacrifício se a gente for comparar com a morte de Jesus. E aqui no 12 diz assim: nunca ninguém viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor em nós é aperfeiçoado. Nunca ninguém viu a Deus. Mas se nós amarmos o nosso irmão, aí a gente consegue ver Deus. Porque quando a gente cuida do irmão, nós cuidamos do Senhor. Assim como ele disse na palavra dele, que quando estava nu, vocês me vestiram. Quando estava com sede, me deram de beber. Senhor, mas quando foi que te fizemos isso? Quando fizeram a um destes meus pequeninos. Então é assim que nós vamos ver a Deus, em nós mesmos. Um no outro, o Senhor nos fez a imagem e semelhança dele. Então, se nós oramos tanto, Senhor, eu quero te ver. Tem até uma música, né? Senhor, eu quero te ver, quero te tocar, quero te abraçar. Olha aqui quantos Jesus temos aqui. Toque, abrace, ame, cuide. Cuide. Glória a Deus. E o seu amor em nós é aperfeiçoado. Então, eu sei que é difícil amar. É difícil amar aquela pessoa que, como eu falei, às vezes passa reto e não te cumprimenta. E às vezes nem é por mal, tá? Porque às vezes eu faço isso também. Às vezes a gente tá com pressa, correndo, né? E acaba não cumprimentando um ou outro. Mas nós temos que amar tanto e não se importar. Se o fulano não te cumprimentou, vai você até ele e cumprimenta ele. Assim aí não vai ter dúvida, ele vai te ver, porque você vai ter falado com ele. Então é difícil, por muitas vezes, amar como o Senhor ama. É difícil, mas nós temos que buscar todos os dias. E é aqui dentro que nós vamos treinar, é aqui dentro que esse amor vai ser aperfeiçoado em nós. E é aqui dentro que nós vamos aprender a ser verdadeiros discípulos do Senhor. E todos saberão quem nós somos, quando nós amarmos uns aos outros. E quando nós começarmos a nos amar de verdade. Eu sei que já tem muito amor aqui nessa igreja, mas o Senhor nos pede para olhar para dentro e ter mais amor, mais união entre nós, porque assim o Senhor vai ordenar a bênção dele sobre nós. E nós vamos aprendendo um com o outro, ferro afiando ferro, um irmão afiando o outro, e vamos aprender. A gente está aqui para aprender um com o outro. Se a gente já soubesse tudo, não precisava de igreja, não precisava de escola. A gente tem que aprender mesmo todos os dias se dedicar ao Senhor. O versículo 20 diz assim: se alguém disser, amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Então, cuidado com algumas palavras, né, que a gente fala. Já ouvi muito as pessoas falando assim: nossa, eu tô com um ranço daquele irmão ali. Eu vou lá pro outro lado, porque fulano tá aqui.
Eu não vou na célula tal porque o fulano é da célula dele. Se você não ama o seu irmão, você é mentiroso. E quem que é o pai da mentira? Nós não podemos odiar. Isso não faz parte da nossa vida mais. A partir do momento que você aceitou o Senhor Jesus, que nós aceitamos a Ele, isso não pode mais fazer parte da nossa vida. Tem um versículo que fala, né? Suportai-vos uns aos outros. E tem muita gente que fala, nossa, eu vou ter que suportar esse irmão, porque ele é muito chato. Mas a palavra me manda suportar, então eu vou suportar, né? Mas não é esse tipo. O Senhor está falando assim, que nós temos que ser suporte um para o outro. Se o outro está necessitado, dá a tua mão e ajuda ele. Se o outro não sabe o tanto de Bíblia que você sabe, ensina ele então. Mas com amor. Não é, eu tenho que suportar ele. Não, você tem que ser um suporte para ele. Você tem que ajudar ele, você tem que levantar ele, você tem que animar ele. Nisso saberão que nós somos discípulos do Senhor. Quando nos amarmos de verdade, sem falsidade. Se está difícil, peça para o Senhor. Peça ajuda para Ele, que Ele vai nos ensinar a amar. E essa palavra, assim, eu não tenho muito o que falar. Porque a Bíblia inteira fala sobre o amor do Senhor, né? Desde Gênesis a Apocalipse, ela revela o amor do nosso Pai. Então, está tudo aqui. Só basta a gente se preocupar em ler. Se preocupar em saber o que o Senhor quer de mim. Como que o Senhor quer que eu haja. Tem muitas pessoas que estão sendo feridas pela igreja. Porque lá fora é um sorriso de orelha a orelha, mas quando chega aqui dentro, esquece. E para os visitantes, talvez essa palavra não seja muito para você, mas é que nós estamos pensando e crendo que você será um membro dessa casa. Você veio aqui a primeira vez, mas você será um membro dessa casa. E nós temos que preparar toda essa igreja para te amar de verdade quando você decidir ficar. E que você, desde já, possa aprender também que igreja é isso. Nós não podemos mais usar de desculpas, né? A igreja do Senhor, ela não foi feita para ferir ninguém. E se isso tem acontecido, a responsabilidade é nossa de reparar o nosso erro. E começa em mim. Você não vai reparar o erro pensando no outro. Olha, essa palavra era para fulano. Não, essa palavra é para mim. Essa palavra é para mim. Eu preciso amar mais. Eu preciso me importar mais. Eu preciso cuidar mais. Analise a você mesmo. Como eu falei, o Senhor quer que a gente olhe aqui para dentro, mas individualmente Ele quer que cada um de nós olhemos para dentro. Como que está o nosso coração? Como que estão os nossos pensamentos, os nossos olhos? Será se nós temos visto só os defeitos das pessoas? Eu sei que o ser humano é assim mesmo, tem os seus defeitos, mas nós não podemos focar neles. Porque toda pessoa tem uma qualidade também. E a decisão é nossa. O amar, ele é como o batismo e como o perdão. Você não sente de perdoar alguém. Você não sente de se batizar. Você decide se batizar. Você decide perdoar. E o amar também. Você vai decidir amar. E também tem aquelas pessoas que não se deixam amar, né? Tem aquelas pessoas que reclamam que, nossa, fulano veio aqui, cumprimentou um, cumprimentou outro, mas na minha vez ele pulou e foi para o outro. Mas quando a gente vai para abraçar essa pessoa, ela não nos abraça direito. Quando a gente vai conversar com essa pessoa, ela nem olha nos nossos olhos. Então, antes de reclamar que o irmão não te ama, primeiro deixa ele te amar. Aceite um abraço. Eu não gosto de abraço. Mas aceita. Ame também.
aceite também o amor do outro. Porque tem muitas pessoas aqui que querem amar. Mas tem muitas pessoas que se isolam. Chega, senta num canto, ouve a palavra, canta a música e vai embora. Nem dá tempo da gente conversar, nem dá tempo da gente conhecer um pouco. E não é isso que o Senhor quer, né? Igreja é estar junto, família, conversar, saber a história um do outro. Então, deixe as pessoas te amar também. Porque o Senhor, Ele quer nos ensinar. Tanto aquele que precisa aprender a ser amado, quanto aquele que precisa aprender a amar. Então, que a gente possa amar mais, né? O versículo 21 diz assim: e o mandamento que dele temos é este: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Aqui não está escrito assim, e o pedido que temos dele é esse. E o convite que temos dele é esse. Não, o Senhor não nos convida a amar. O Senhor não nos chama a amar. O Senhor não nos pede para amar. Ele nos ordena a amar. Amém? E eu estou nervosa. Mas é algo que o Senhor já tem falado comigo há muito tempo, sabe? O Senhor já tem me pedido e me confrontado mesmo. Até mesmo nessa parte de me deixar ser amada, sabe? E é o que nós temos que aprender. Todos os dias nós precisamos. A banda pode estar subindo já, por favor? Uma palavra, não sei se foi curta, aqui em cima acho que eu perco um pouquinho da noção do tempo. Mas é sobre isso. É sobre o amor. Porque nisto saberão que nós somos discípulos do Senhor. Com o amor. E não tem outra palavra, porque a palavra lá em Coríntios fala, né, que tem hoje, agora temos a fé, a esperança e o amor. Mas entre todos eles, o que permanece, o maior deles é o amor. Então não adianta só a gente ter fé, a gente ter esperança. Eita glória. Não adianta só a gente ter isso. Sem amor de nada valeria. Não adianta a gente orar em línguas, pular, rodopiar. Se não tiver o amor, não adianta a gente entregar tudo que temos aos pobres, doar. Se não tiver amor, de nada adiantará. Nada seremos sem o amor. Porque Deus, Ele é o próprio amor. Então a gente precisa aprender a amar. Cuidar dos nossos olhos, do nosso coração. De como nós temos falado. Como que tem sido as tuas respostas? Tem sido alguma resposta grossa? Ríspida? De qualquer jeito? Como que tem sido o teu amor com o outro? Como eu falei, muitas pessoas têm se machucado com a igreja. Porque quando entram dessa porta para dentro, passa um dia, 2 dias, começam a ser tratados de qualquer jeito. Muitas pessoas têm se machucado. Eu não digo só aqui, mas em geral, em todas as igrejas, né? Se a gente for parar para conversar com as pessoas, elas vão ter alguma história para contar. Alguma má história para contar. Da relação dela com a igreja, com alguma igreja. Nós não podemos ser essa arma de destruição dos nossos irmãos. Porque isso é a vantagem que nós damos para Satanás, sabe? Ele nem precisa fazer nada, porque muitas vezes
os irmãos têm se destruído sozinhos. E isso é muito triste. E isso é muito sério. E o apelo que eu tenho para fazer nessa noite é que se você em algum momento se magoou com a igreja do Senhor, não digo só com a aliança, com a igreja do Senhor no geral, se em algum momento alguém te feriu com uma palavra grossa, ou com até mesmo esse simples fato de não cumprimentar, ou não tratar como você gostaria de ser tratado, se isso ainda dói no seu coração por alguma palavra que acertou você, porque as nossas palavras, elas doem mais do que um tapa. As nossas palavras doem mais do que um golpe. Então, se você em algum momento se sentiu ferido, se sentiu talvez rejeitado ou desprezado por algum irmão aqui nessa casa ou na igreja em geral do Senhor, que você possa estar vindo aqui à frente. Nós estaremos orando por você.